Meu nome é Leandro Lô, sou da equipe Cícero Costa. Vim lutar Copa Pódio aqui no Rio, uma luta sem tempo, só finalização. Meu nome é Gilbert Burns, sou conhecido como Durinho. Estou aqui para fazer uma luta sem tempo, uma super luta contra o Leandro Lô. E eu represento a equipe Zenit. Eu tenho um objetivo hoje em dia que é no MMA, mas até para eu conquistar esse objetivo no MMA eu tenho que estar sempre focado no meu jiu-jitsu. A minha parte física está excelente, eu sei que no começo vai ficar a parte física, mas o principal ali que vai fazer a diferença vai ser o meu mental, que eu sei que quando eu começar a frustrar o Leandro, ele vai ficar preocupado em raspar, em fazer ponto, vai ser ali que eu vou ganhar ele. Eu vou frustrar ele o tempo todo, vou deixar ele bem desesperado, vou atacar ele o tempo inteiro até ele quebrar mentalmente. Depois que ele quebrar mentalmente, meu irmão, acabou. Vai ser uma luta difícil, porque eu nunca lutei sem tempo e só finalização, lutei sempre com tempo e pontos, né? Agora vai ser uma luta sem tempo, vamos ver como vai ser, vou dar o meu máximo nessa luta. As explanações desses dois grandes guerreiros já elogiou. Agora vamos à chamada para Gilbert Durinho. Aí a super luta da noite, o desafio entre Leandro Lô versus Gilbert Durinho, duas super feras aí dos pesos leves da atualidade no jiu-jitsu, uma luta tão esperada. Meu amigo vai ter que se segurar aí no sofá porque o bicho vai comer. Rafael Abirran, fala a verdade pra mim. Tu também estava ansioso por essa luta, Rafael? Muito ansioso, os dois atletas excelentes. Confesso que tenho uma admiração especial por esses dois atletas aí, de toda a Copa Pódio, são os dois que eu gosto realmente de ver lutar, que eu mais gosto de ver lutar, principalmente o Leandro Lô por ser mais antigo, o Gilberto Durinho é a segunda participação dele aqui no evento, mas é um cara que mostrou muita garra, muita valentia, aceitou lutar mesmo uma semana depois da luta dele de MMA, da outra ocasião, e agora um mês depois, um mês antes da luta dele no UFC, ele aceitou lutar a Copa Pódio, assinou o contrato, mesmo sem saber o que aconteceria na sua luta, ele finalizou a luta no UFC. Um mês depois está arcando com compromisso, fazendo essa super luta com o Lô. Uma luta que já era esperada no GP dos Leves, em que o Durinho perdeu na semifinal para o Gregor Gracie e o Lô acabou se sagrando campeão. Hoje com um desafio especial, um desafio sem tempo, Michael. Então hoje não há pontuação nessa luta, só acaba com a finalização ou desclassificação de um dos atletas. Olha, Rafael, se o otimismo ganhasse luta, eles estavam empatados também. E os dois competidores aí, os seus depoimentos aí, se mostraram muito preparados, muito otimistas para esse confronto. Sim, os dois muito preparados, tanto fisicamente quanto tecnicamente, mas o que é importante também é a confiança. Os dois muito confiantes, né, muito bem preparados psicologicamente. O Leandro Lô, pelo seu professor, seu mestre, Cícero Costa, e Gilbert Durinho, atualmente fazendo o seu treinamento de jiu-jitsu na equipe Zenit. E hoje no seu corner, companheiros de outras equipes como Teodoro Canal, da GF Team, e Rafael Fofitio, da Nova União. Rafael Fofitio, que é um companheiro do Durinho desde a época da Academia Oriente, em Niterói, cidade de origem do Gilbert Durinho. Então hoje aqui os representantes da Zenit não estão presentes, mas o Fofitio e o Teodoro Canal estão auxiliando o Durinho no seu corner. Os atletas estão muito bem psicologicamente. Uma luta sem dúvida que se fosse de 6 minutos já estaria com bastante velocidade. Mas os dois atletas sabem o perigo que é cometer um erro numa luta como essa, em energia desprendida desnecessariamente. Então eles só dão tiro certeiro. Eu acredito que pelos depoimentos, acho que pela conversa que eu tive com os dois, a estratégia do Durinho é usar sua explosão, né, principalmente nos primeiros minutos de luta para tentar essa finalização. E a estratégia do Lô é se utilizar da sua resistência.
esperando que essa explosão do Durinho diminua de intensidade para ele começar os seus ataques. Uma luta que só veremos o final com finalização ou com desclassificação. Tomara que com a finalização de um dos dois lados. Rafael, diferente até da luta que nós assistimos no início do evento entre Gianni Grippo e João Mial, a luta de kimono acaba dando mais possibilidades de finalização, né? Com certeza. O kimono refina a luta, dá mais possibilidades, abre um leque. É uma luta que acredito ser mais pensada e pelo fato dela escorregar menos, ela exige um pouco mais também de preparo físico relacionado à força, né? Enquanto sem kimono, o atleta veloz e escorregadio consegue, no mínimo, evitar as posições. De kimono é necessário uma força maior, já que a aderência é muito maior graças ao pano. Leandro Lô agora numa meia guarda por cima. Para trabalhar com bastante calma, vai entrando cada vez mais aquela mão direita ali. E quanto mais ele entra aquela mão, mais o ombro arrocha no pescoço, ali no queixo do Durinho. É uma passagem de guarda bem característica do Lô. Ele arruma bastante ali no membro superior para depois começar a trabalhar com ganchos e com quebrada de joelho, né? Com deslizada de joelho, as passagens de guarda dele. Repara que a hora que afrouxa um pouco o ombro, ele já busca lá dentro, já arrocha de novo. Enquanto o Durinho, com a mão na calça ali, começa a trabalhar, esboçar uma tentativa de meia guarda. Está numa posição, sem dúvida, bem desconfortável. Por mais que ele jogue bem na meia, a posição de explosão sai de baixo e os dois voltam na luta em pé. Durinho gastando bastante energia para permanecer por cima na luta, né? Pra dar uma queda. Rafael Birran, alguém leva vantagem, algum dos dois leva vantagem nessa luta de muito tempo aí, ao longo do tempo? Na verdade, sem dúvida, os dois estão preparados para lutar mais de uma hora, não tenho dúvida, mas se tratando dos dois, conhecendo o jogo dos dois, eu diria que o Durinho, nos primeiros momentos da luta, leva alguma vantagem devido à sua capacidade física de explosão, né, a sua principal característica. E o Lô, depois uma luta mais longa, ela teoricamente favorece o Lô, que é um atleta que tem bastante resistência nas pegadas e bastante determinação, mantém um ritmo muito bom de luta do início ao fim. Apesar de conhecer o Lô lutando 10 minutos, né, nunca vi uma luta dele por mais de 10 minutos. Uma característica dele é a resistência, principalmente nas pegadas e nas pernas. Uma luta que num primeiro momento favoreceria o Durinho pelas qualidades físicas. No segundo momento, caso demore um pouco mais, favoreceria o Lô também pelas suas qualidades físicas. Isso tudo, Michael, na teoria. Os dois lutadores são muito completos e são capazes de qualquer coisa. Resultado realmente imprevisível. Nas últimas vezes aí que eles se encontraram, Durinho leva uma certa vantagem, né? Tratando-se de confronto direto, há 2 anos atrás, eles lutaram sem kimono, uma vitória para o Durinho. E ainda mais tempo atrás, lutaram em 2 ocasiões de kimono, também lutas vencidas pelo Gilberto Durinho. Então, no confronto direto, 3 vitórias para o Durinho. E hoje em dia, sem dúvida, um Lô muito mais experiente, mais tarimbado, né, mais acostumado, mais habituado a lutar de kimono, principalmente nesse cenário aqui, que é praticamente a casa do Leandro Lô, que é a Copa Pódio. Sempre lutas muito disputadas entre os dois competidores. Sim, sempre lutas disputadas. Os atletas, quando chegam nesse nível, é um nível muito parelho, as lutas são definidas no detalhe, normalmente nas vantagens, na pontuação bem curta, coisa que não acontecerá hoje. Hoje essa luta só termina com alguém desistindo. O que eu acho muito difícil, Rafael Birran. Chega um momento que a desistência ela não está relacionada não só à valentia, ao preparo físico dos atletas, mas ao nível técnico. E hoje, entre esses dois, a gente descobre quem é o mais técnico, Michael. Muito bem, você que está chegando agora, esse é mais um dos desafios, o super desafio da noite entre Leandro Lô e Gilbert Durinho. Uma luta sem limite de tempo.
onde vale só a finalização. O Lô adota uma estratégia diferente do normal, né? Em que ele entra na guarda X para raspar. Hoje ele está entrando na guarda X e dando uns giros, uns botes, no intuito de finalizar. O que evolui e faz com que o jogo do Leandro Lô fique ainda mais rico. Um jogo que hoje ele é todo baseado em raspagens, passagens de guarda. Pega as costas muito bem. Mas hoje, pelo menos no histórico da Copa Pódio, não é uma característica absoluta do Leandro Lô ser um exímio finalizador. Ele é um cara que tem estratégia de luta muito boa, um lutador muito completo, muito raçudo, muito resistente, mas realmente a maioria das suas lutas ela não é decidida com finalização, e essa regra faz com que ele pense diferente. Sem dúvida, a estratégia dele é outra. Haja visto algumas posições de guarda X que normalmente ele usa para raspar, hoje ele tem arriscado uns botes mais ousados para finalizar. E ainda hoje nós teremos a luta final ainda entre Gianni Grippo, o americano Gianni Grippo, e João Miyao, que tiveram a sua primeira etapa, os primeiros 60 minutos de luta, um confronto incrível entre esses dois competidores aí, o Brazuca João Miyao contra o Gianni Grippo. Um desafio no gi, né? Um desafio sem kimono. A luta chegou aos seus 60 minutos sem um vencedor, portanto ela foi interrompida e ainda será apresentada, ainda será definida no final dessa noite. Durinho, apesar de estar se dedicando bastante no MMA, hoje é um atleta que está bem credenciado no MMA. Tem lutado no UFC e conseguido bons resultados. Demonstra aqui bastante ritmo de kimono também. A luta chega próxima dos 10 minutos. Ele aparenta estar com o jogo afiado, está com o jogo atualizado, moderno. Um atleta que há 3, 4 anos atrás foi campeão mundial de kimono, já foi campeão brasileiro, campeão do World Pro. Hoje não compete mais de kimono e vem sendo resgatado pela Copa Pódio, né? Um atleta que o jiu-jitsu tinha, entre aspas, perdido para o MMA, uma vez que o jiu-jitsu não havia uma estrutura profissional que permitisse que o atleta se dedicasse exclusivamente a isso. E a Copa Pódio resgata o Durinho para o jiu-jitsu, para as competições de kimono. Agora não de forma amadora, mas sim com um formato mais profissional. Então o Durinho deixa as luvas de lado, coloca o kimono e endurece com um dos maiores nomes do jiu-jitsu da atualidade. E o maior nome do evento, da Copa Pódio, que é o Leandro Lô. Nós chegamos aí, Rafael, a 10 minutos de luta. Os competidores ainda têm 50 minutos pela frente. De muito, vamos dizer, chão, de muito tatame ainda de confronto. Uma disputa, com certeza, já podemos perceber um certo desgaste entre os dois atletas. É uma disputa muito acirrada entre os dois, sempre. Eu acredito que desgaste sim, sempre. Já está uma luta muito dura. Mas eu acredito que os dois têm ainda muita energia para desprender nessa luta. Em relação ao tempo, apesar do cronômetro estar marcando, né, uma contagem regressiva iniciando em 60 minutos e agora faltando 49,20, é uma luta sem previsão de tempo. O cronômetro ligado, né, a contagem regressiva ligada, é uma mera marcação para termos um parâmetro a quanto tempo está acontecendo essa luta, mas ela só acontece com a desistência de um dos atletas. E eu não acredito que eles não estejam, claro, os dois pensam em acabar essa luta rápido, mas os dois estão preparados para lutar, com certeza, durante muito tempo, Michael. Mais uma vez a luta se inicia em pé. Leandro Lô fica em pé nessa disputa aí. Busca ficar em pé, Rafael, talvez para conseguir uma finalização. Ele vê que por baixo a movimentação está mais difícil, ele volta em pé, espera ver se o Durinho puxa para a guarda. Não puxa, ele acaba puxando novamente. Sem dúvida o Leandro Lô sabe o perigo, que é o Durinho derrubando, né? Acredito que o Leandro Lô queira ficar por cima do Durinho sim, mas vai tentar ficar por cima dele através de raspagens. E dificilmente essa tentativa ficar por cima
esse caminho vai ser através de quedas, uma vez que o Gilberto Durinho é um atleta com wrestling afiadíssimo, então o treinamento dele para MMA é muito parecido com o treinamento para jiu-jitsu em relação às quedas, porque as quedas de catada de perna são as principais quedas do Durinho. Chega agora ao lado, dá um bote no braço de Lô. Bote muito preciso de Durinho. Defendido com muita técnica por Leandro Lô. Durinho já emenda, já trabalha uma tentativa de leg lock. Estica o joelho de Leandro Lô. A posição está encaixada. Daqui onde eu estou dá para ver bem que o joelho do Lô está envergado, demonstra bastante flexibilidade. A expressão dele não é de dor, mas na posição que a gente está, dá para ver que a posição está muito bem encaixada pelo Gilberto Durinho. Lô vai tentando dobrar o joelho, o Gilberto Durinho vai para o pé. Tenta uma chave de pé de americana. Não defendida, mas resistida por Leandro Lô, que cai na guarda 50-50 com muita técnica, muita valentia. Ambos competidores mostram muita técnica. O público presente aqui vibrando bastante, gostando muito do confronto entre os dois. Realmente uma luta, uma excelência de luta, né, Rafael? Valeu a pena esperar, Michael. O Leandro Lô sempre buscando novos desafios, né? Ele já venceu 3 GPs dos pesos leves, já venceu um GP dos pesos médios, já se aventurou no GP dos pesos pesados e acabou chegando até a final, fazendo uma luta com o campeão Rodolfo Vieira. Já participou de algumas lutas casadas no evento, como com o Felipe Preguiça, com Calazans, com Tanquinho. E um atleta emblemático da Copa Pódio, aceitando esse desafio aí sem tempo, numa regra diferente, com certeza diferente para o Durinho também. Os dois estão lutando há quase 14 minutos. Com toda a experiência dos dois, sem dúvidas, eles jamais participaram de uma luta por tanto tempo, uma luta de jiu-jitsu por tanto tempo. E agora sim, Maicon, os dois estão acusando um desgaste físico. Para amarrar a faixa, eles se ajoelham. Percebeu o Durinho desamarrando a faixa dele ali no momento, com certeza para ganhar um pouco de tempo. Quanto tempo eles podem... O físico caindo agora, né? O condicionamento físico chegando no seu limite. A técnica cada vez prevalece mais. E está chegando, acredito que esteja perto, o momento em que vamos conhecer o mais técnico aí da Copa Pódio entre Gilberto Durinho e Leandro Lô. Com certeza aí. Na sequência aí da luta especial, nós teremos a disputa de terceiro lugar entre Gregor Gracie e Calazans, Cláudio Calazans. Uma luta sem previsão de tempo, né? A gente espera uma luta estratégica, uma luta parada. As lutas de jiu-jitsu antigamente eram assim, né, Michael? Não havia tempo, então as lutas eram bem paradas, era feito um xadrez. E o que a gente vê hoje aqui é o preparo físico impressionante dos dois atletas, que há mais de 15 minutos não pararam até agora. A luta é movimentada, onde vimos bastante posições. Vimos Leandro Lô por cima, por baixo, vimos Gilberto Durinho trocando em pé, fazendo meia guarda. Então já teve de tudo nessa luta e acredito que ainda vai ter muito mais. Gilberto Durinho com um pouco de exagero aí na sua virilidade, na tua vontade de quebrar as pegadas do Leandro Lô, acaba sendo um pouquinho agressivo, sem dúvida não foi de forma intencional, mas levou uma chamada ali do árbitro Múzio De Angelis, que é coordenador de arbitragem da Copa Pódio, e para essa luta botou a braçadeira e foi para o centro do tablado. Uma ocasião igual a essa, em que o Durinho acabou dando um pouco mais de força na disputa ali para se desprender das pegadas, ele pode ser penalizado, Rafael? Isso fica a encargo do Múzio. Ele optou somente por fazer uma punição verbal. Talvez ele tenha percebido que não havia intenção de machucar o Lô. Mas as posições agressivas, elas estão dentro do repertório do jiu-jitsu. Porém, não as posições violentas. Então aquilo ali chegou muito próximo à posição de contato, como um soco ou um chute. Então o Múzio, percebendo que era não intencional, alertou, avisando que aquilo ali não valeria. E aí, sem dúvida, se o Durinho permanecer com esse tipo de movimentação, ele vai ser punido.
Quais são as posições que são proibidas aí, Rafael, numa disputa dessa, sem limite de tempos, e que apenas a finalização vale? São todas posições liberadas ou continua ainda seguindo aí as regras da Copa Pódio, as regras da federação? Como é que funciona? Então, na verdade, as regras do jiu-jitsu esportivo, elas são seguidas, né, segundo a cartilha da IBJJF, é o órgão hoje que rege o órgão que rege o jiu-jitsu, o regulamento, onde o nosso coordenador Muziani também é coordenador de regras, coordenador técnico. Então o regulamento é mesmo, a única diferença é a pontuação, que não existe. Pelo fato de não haver tempo, não faz sentido haver ponto. Mas os golpes ilegais são os mesmos, que são basicamente chaves de coluna, né? Chaves de cervical, bate-estaca, chaves de calcanhar, posições que provoquem uma torção de joelho, segurar dedo, puxar cabelo, posições de contato, enfim. Todo esse tipo de posição. Leandro Lô agora encaixando o estrangulamento. Uma mão me parece bem encaixada, mas ele não conseguiu arrochar a outra. Então o Gilberto Durinho fazendo guarda ali, com bastante confiança. Rafael, eu percebo que o Gilberto Durinho, durante toda a luta, tem buscado mais a finalização que o Leandro Lô. Seria por o Leandro Lô ser geralmente um lutador mais pontuador? Como falei, o início da luta favoreceria o Durinho, os botes de finalização. E a resistência, né, uma luta mais longa, favoreceria o Lô. E a gente começa a perceber isso agora. Não que o Durinho não vai reagir, ele tem condições de reagir a qualquer momento, mas o Lô demonstra um domínio maior, um controle maior, uma facilidade maior em chegar às posições que ele gosta. O Lô me parece mais ofensivo agora e o Durinho mais defensivo. A grande questão é que a resistência agora começa a contar bastante, né? Uma vez que eles não vão ter tempo para descansar. Potência em algum momento, né, pelas suas condições fisiológicas, em algum momento ela diminui. Já a resistência ela tende a ser mais duradoura, ela dura mais tempo. Então, o Durinho teria vantagem no início, em que a potência prevalece. Agora o Lô começa a sobrar um pouco, o que não quer dizer que o Durinho não vai reagir. Também é um lutador resistente, um lutador muito treinado, mas essa luta ela começa a ficar mais vantajosa a partir desse momento, né, chegando próximo aos 20 minutos de luta, para o Leandro Lô. Leandro Lô passa a investir bastante agora na posição de gola, tentando chegar aí até pegar o pescoço do Durinho numa posição forte de gola, mas ele não consegue encaixar, né, Rafael, a outra mão que seria necessária aí para poder... O Lô, ao mesmo tempo que tenta passar a guarda, tenta fazer com que o Durinho se desgaste bastante. Botando muita pressão ali no pescoço e finaliza. Lô finaliza o Durinho em pé. Estrangulamento em pé. Impressionante. Uma posição que começa no chão, Michael. Do Leandro Lô, estrangulamento, Durinho fica em pé, resiste. E o Lô banca a posição, pega em pé. Vibra finalizando muito o estrangulamento em pé, dois heróis. E um mérito ainda maior para o Leandro Lô, o garoto de ouro da Copa Pódio. Daí, vitória de Leandro Lô, o garoto de ouro, o menino de ouro da Copa Pódio. Vitória por estrangulamento, finalização. Gilberto Durinho também agora brinca aí também. Muita descontração dos dois, mas vibrou bastante Leandro Lô. Vibrou muito com essa vitória. Daí, atitude esportiva dos dois competidores. Com certeza aí, dois amigos fora do tatame. Valeu mais uma vez a rivalidade, trazendo esse espetáculo. Uma disputa muito boa entre essas duas feras, Leandro Lô e Gilberto Durinho. Vitória de Leandro Lô, o estrangulamento em pé contra Gilberto Durinho. Leandro Lô com certeza buscava essa vitória já há bastante tempo e conseguiu aí concretizar isso dentro da Copa Pódio, do tatame da Copa Pódio.